Ontem tava aqui. Oi? Tá gravando. Mas não chegou na qualidade que eu queria. Ficou bom, mas não gostei. Eu não gosto das coisas que eu como. E eu ainda mando que o mando só sai, sabe? É a minha avaliação. Ficou bom? Não, ficou. Eu não gostei. Tava botando que tá melhor. Tinha 640 no cartão. Mas eu vou já vou apagando tudo. Depois que 640 caiu pra... Boa noite a todos, convido a todos a tocarem de pé. Vamos iniciar a nossa adoração nessa quarta-feira. Seja bem-vindo, você que nos visita, fique à vontade para adorar ao nosso Deus. Hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia da adoração, de entrega. Adore ao Senhor. Coração e mente em ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. Diga, é bom. Hoje é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, regozijarei. Me preocupo com amanhã. O Senhor é quem me diz que hoje é o dia. Declare, meus medos deixei pra trás. Eu já não duvido mais. Todos meus sonhos entrego a ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom, é bom. Hoje é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, regozijarei.
voz e declare: tua verdade, Senhor, tua verdade eu firmarei, de meus dias viverei. Repete. Em tua verdade eu me firmarei, de meus dias eu viverei. Se hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Sim, hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Me preocupo com amanhã, vocês em medo eu abandonei. Jericó eu também irei, o Senhor é quem me diz: hoje é o dia. Se hoje é o dia, declare: hoje é o dia. Se hoje é o dia, se hoje é o dia, hoje é o dia. Ei, onde você está, convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, obrigado por esse privilégio de te louvar, de te exaltar, declarar que hoje é o dia, declarar que nada tem a capacidade de abalar as nossas vidas, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo, ó Pai, que o Senhor anda ao nosso lado. Muito obrigado, Pai, por essa segurança. Muito obrigado porque podemos levantar o nosso rosto e podemos confiar, sabendo que o Senhor tem nos sustentado, segurado a nossa mão, sustentado as nossas famílias, as nossas vidas. Obrigado. Te damos graças, Senhor, por esse dia e pelo privilégio de estar aqui, te louvando mais uma vez, ó Pai, levantando um estandarte do Evangelho neste lugar aqui no Massaguaçu e podendo proclamar as boas novas do Senhor a tantos que necessitam. Obrigado. Obrigado por esse privilégio em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Amém. Boa noite. Salmo 118 e 24. A gente cantou. Esse é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. No dia do Senhor que fez o dia. Falar em dia especial, sábado foi muito especial. Se você estava aqui, celebramos um ano de missão, de missões, para incentivar nossa comunidade a pensar mais em missões. Então tinha bastante gente lá da nossa igreja aqui presente, tinha muita gente que vem só aqui. Foi um momento muito especial, de muito louvor ao Senhor, e nosso desejo muito grande mesmo, depois de ouvir tudo que ouvimos no sábado, é que esse trabalho não pare aqui, continue para muito longe mesmo. Ouvimos pessoas que relataram aqui estarem em aldeias indígenas, em barcos, em ilha, em um monte de história legal, mas pode ser você, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus onde for, no seu bairro, no seu condomínio, na sua casa, escola. Viu crianças na sua escola? O Otto estava contando que ouviu o pastor Jay falando que a gente deve ser um missionário todo dia. Eu não quero ser um missionário assim todo dia. Ele ficou falando no dia do sábado: nossa igreja é uma igreja missionária, de fato. O que a gente está vivendo aqui é fruto de uma igreja que pensa em missões, estende o braço para esse bairro. Não que o bairro estivesse carente, não tivesse o evangelho aqui, não é isso. Mas se a gente tiver 100, 200 igrejas aí, vai ser pouco. Nossa pessoa gigantesca, não cabe dentro desse salão. Então que venham muitas mais igrejas, que Deus levante pessoas para trabalhar e, de novo,
pode ser você. Esteja com seu coração atento, ouvindo a voz do Senhor, se achegando para mais pertinho do Senhor todos os dias, porque Ele de fato tem algo especial para a sua vida. Nós não estamos falando aqui de prosperidade, nós não estamos falando de bênçãos materiais, mas algo especial para que você sirva ao reino de Deus, sirva ao Deus que criou esse dia. Ele criou esse dia especial para nós, para que a gente possa refletir sobre a grandeza dele. Eu te convido a curvar sua cabeça, se você quiser, fechar o seu olho, e vamos orar a esse Deus tão magnífico. Deus bendito, obrigado. Obrigado por criar esse dia. Obrigado por permitir que nós chegássemos aqui. Obrigado por nos trazer em segurança para esse local. Obrigado por nos dar a oportunidade de abrirmos a sua Sagrada Escritura, meditarmos nela mais uma vez. Obrigado por estarmos reunidos em família. Obrigado por estarmos em missão. Que esse seja o nosso desejo, de agirmos como instrumentos em suas mãos. Para isso, Senhor, se há alguém nessa noite que ainda nem te conhece, nem sabe qual é a missão que o Senhor tem desempenhado na história, nem sabe onde se encaixa, ou a vida está toda bagunçada, sem sentido, sem propósito, Deus, organiza as ideias, confronta, quebra coração, faz de nós um povo com um único espírito e propósito, honrar o Senhor que criou tudo, que criou esse dia especial para ser louvado, para ser exaltado, porque o Senhor, apesar de ser grande, tremendo, incomparável e indescritível, o Senhor está aqui nesse momento, conosco, cuidando de nós. Que seja um culto de exaltação a Ti, e um culto que nos motive a estarmos mais próximos do Senhor e para a Sua glória essa noite. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Se você veio preparado e quer ofertar para que essa missão continue, fique à vontade, os dados aqui como na caixinha ali no fundo, mas eu sempre falo isso, eu acho que sempre vou falar, não se sinta constrangido, por favor, isso não é uma obrigação, é um privilégio de poder participar da obra que o Senhor está fazendo. Contribua com generosidade, mas com o coração no correto lugar, louvando ao Senhor, não barganhando com Ele. Deus te abençoe. Bom? E ainda nesse momento de adoração, continuando a nossa adoração nesse instante, convido você a continuar adorando. Nós vamos cantar, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, pelo presente que por nós pecadores foi morto na cruz. Amém? Amém. Levante a sua mão se você conhece esse cântico, esse hino. Olha, então, se você não conhece, junta com quem conhece, vamos fazer esse louvor maravilhoso e encher este lugar e adorar o nosso Deus com tudo que nós temos e somos. Amém? Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém.
E ainda nessa adoração, vamos declarar e vamos, mais uma vez, reconhecer a majestade do nosso Deus. Nosso Deus é soberano, é poderoso. E como eu tenho costume aqui nas quartas-feiras, de nós fazermos um louvor que seja racional, um louvor que seja, faça-nos pensar, não apenas um louvor cantado. Eu quero convidar você a refletir a majestade de Deus. E quero convidar você a refletir e tentar imaginar, existe algo nesse mundo que se compare a Ele? É claro que a resposta é não. É claro que você vai chegar nesse resultado. Mas muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente equipara algumas coisas. A gente coloca coisas no lugar onde não deveriam estar. No lugar, no altar do nosso Deus, onde é o lugar do nosso Deus nas nossas vidas. E eu chamo você para essa reflexão, para que seja um momento de entrega. Seja um momento em que você declare Deus na sua vida. Eu tenho certeza que todos aqui têm problemas. Nós temos problemas, é difícil. Mas quando nós olhamos ao nosso Deus que é soberano e poderoso, e cremos que Ele é capaz de nos trazer paz em meio a essa tempestade, algo transformador acontece. E é possível viver assim. Totalmente possível. Ele promete. E é por isso que eu convido você a refletir, a se derramar e a declarar: majestoso é o nosso Deus. Vamos juntos. Me
ti. Declare. Majestoso tu és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu favor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Amém? Onde você está, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque é maravilhoso reconhecer, declarar e afirmar em nossas vidas que só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Observamos, ó Pai, essa natureza e tudo que há neste mundo. Nada se compara com o Teu amor, com o Teu favor em nossas vidas. Declaramos porque se há, Pai, algum ídolo que tem se levantado, que nós temos levantado em nossas vidas, que isso seja arrasado, quebrado, derrubado. Que o Senhor seja sempre exaltado, sempre adorado. Que em nossas vidas, ó Pai, nada divida o lugar que é Teu em nossos corações e em nossa mente. Declaramos, ó Pai, a Sua soberania sobre este lugar, sobre as nossas famílias. E é por isso, ó Pai, que estamos alegres, celebrando, ó Pai, grandes vitórias e tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado. Obrigado porque sabemos, ó Pai, que somos favorecidos contigo. Sabemos, ó Pai, que podemos guerrear contigo ao nosso lado. E te agradecemos, ó Pai, que esse momento em que a palavra será pregada seja um momento de confrontação com o nosso eu, com o nosso ego, com o nosso orgulho. E que o Senhor reine, ó Pai, em nossas vidas. Declaramos isso mais uma vez. Obrigado pelo privilégio de Te adorar nessa noite e reconhecer mais uma vez os Teus grandes feitos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. 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 Pode sentar um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Minha mãezinha está aqui hoje. Muito bom estar aqui mais uma vez. Oi? Não, está aqui, isso que importa. Isso que é importante. Vocês que estão aí, tem aí no meio, debaixo do ar, tá gostoso aí para vocês? Aqui está quente. Aqui está quente. O que o Márcio falou, o João Luiz falou no sábado é verdade, pura verdade. Gente, nós estamos na reta final da nossa série de estudos no livro de Atos chamado O Início da Igreja. O Início da Igreja. Quem estava aqui no primeiro estudo dessa série? Estamos chegando no final, quase lá. Tem sido uma jornada realmente maravilhosa até este ponto de ver como que o nosso Senhor Jesus Cristo não somente estabeleceu, mas preservou e avançou a igreja dele nos últimos, ou quase 2000 anos atrás, por meio dos seus apóstolos. E a verdade é que nós não estaríamos aqui hoje se não fosse por aquilo que a gente já viu até esse ponto. Tudo que a gente viu acontecendo no livro de Atos. E o que também é incrível de pensar é que depois de tudo que foi começado, nós reconheçamos hoje que nós, essa pequena comunidade aqui em Massaguaçu, no Brasil, 2025, que nós não somos apenas fruto da obra que Jesus começou lá em Jerusalém, no outro lado do mundo, mas que nós estamos dando continuação a essa história. Só porque o livro de Atos encerra no próximo capítulo 28, não quer dizer que a história encerrou. Nós estamos fazendo parte
dessa história, é muito legal de pensar sobre isso. A semana passada o pastor Paulo, ele chegou no final de capítulo 26, ele trouxe uma mensagem maravilhosa falando sobre o fato de que o Senhor está sempre presente em nossas vidas, sempre agindo, sempre trabalhando. Mesmo quando nós não enxergamos o que Ele está fazendo, Ele está presente, Ele está ativo. Ele está sempre trabalhando nos pequenos detalhes em nossas vidas, no nosso dia a dia. Só porque talvez não estamos vendo coisas grandes e sobrenaturais acontecendo constantemente ao nosso redor, não significa que Ele está parado, que Ele está estagnado, que Ele está dormindo, que Ele está mais preocupado com outras pessoas ao redor desse mundo. Não, Ele está sempre conosco, sempre trabalhando, até nas coisas do dia a dia. Hoje nós vamos meditar um pouco no penúltimo capítulo desse livro maravilhoso. Convido você a abrir em Atos capítulo 27. Atos 27. Enquanto você vai abrindo ali, eu quero te relembrar um pouquinho do contexto. Vai fazer sentido na hora da gente entrar no capítulo 27. Lembra que o Paulo, agora já avançado em idade, ele foi compelido pelo Espírito Santo para ir até Jerusalém. Enquanto ele está lá, ele vai para o templo para adorar o Senhor. E ele é reconhecido por alguns judeus que odiavam ele. Os judeus religiosos daquela época absolutamente odiavam o Paulo por causa do seu ministério. Eles reconhecem, começam a acusar ele publicamente de várias coisas falsas, como eles sempre fizeram, como fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso levanta um tumulto, e aí ele é agarrado, levado para fora, e eles começam a espancar ele. O objetivo mesmo era para matá-lo. Com todo esse movimento acontecendo, os oficiais romanos percebem, correm para lá para parar com toda aquela bagunça. Eles decidem a levar Paulo preso. Eles retiram ele daquela situação para ele ser julgado, achando que ele realmente tinha feito alguma coisa errada. Enquanto ele estava preso em Jerusalém, os romanos ficam sabendo de um plano que os judeus estavam montando para matar Paulo de vez, finalmente conseguir matá-lo. Então, para proteger ele, eles retiram Paulo de Jerusalém e levam ele para a cidade de Cesareia, onde ele fica preso durante 2 anos. Enquanto ele está lá, ele vai diante de alguns governadores diferentes para ele defender o caso dele. E ele conseguiu compartilhar o Evangelho de Cristo com esses 3 homens. E aí no final, como cidadão romano, ele apela para ir diante de César lá em Roma para ser julgado. E aí que a gente entra no capítulo 27, onde finalmente chega esse dia para ele embarcar nessa jornada longa para Roma. Pouco sabia ele que seria uma jornada incrivelmente dramática. Pensando bem, acho que ele já imaginava que ia acontecer algumas coisas complicadas, né? O apóstolo Paulo viveu sofrendo perrengues assim durante as suas jornadas. Então vamos lá, Atos 27, começando no versículo 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Andramítio, que estava de partida para alguns lugares da província de Ásia, e saímos ao mar. Estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Então, lembra Lucas, companheiro de muito tempo, estava com ele escrevendo esse livro, e aí um amigo, companheiro fiel, que eles conheceram lá em Tessalônica, chamado Aristarco, decidiram a embarcar nessa jornada junto. E eu acho isso muito bonito. Você vê como eles tinham um amor muito grande pelo Paulo. Eles não queriam que ele fosse sozinho. Eles queriam estar lá junto para apoiá-lo, para ajudar a sustentá-lo, para encorajá-lo nessa situação difícil que ele estava passando. Eles sabiam que ia ser longa viagem e mesmo assim, por amor a ele, estavam dispostos a ir junto. Isso é irmão em Cristo de verdade, né? Versículo 3. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Aparentemente, Paulo tinha alguns amigos, provavelmente os cristãos, que já tinha sido estabelecido naquela cidade. E olha aqui, logo de cara a gente já vê o favor de Deus sobre a vida do Paulo.
dele tocar no coração desse homem, Júlio, para deixar o Paulo ir para essa cidade, passar um tempo com amigos, para ser ajudado. Provavelmente ele recebeu muita ajuda, não somente fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Provavelmente ele recebeu algumas coisas que seriam úteis para ele nessa jornada. Mas isso também nos mostra que tipo de homem era o apóstolo Paulo, de fato. Um homem que, mesmo passando por tanta tribulação, tanta perseguição, tanta dificuldade, tinha acabado de ser preso 2 anos numa cidade, agora está sendo levado totalmente de forma injusta. Mesmo assim, nós vemos que ele mantém o seu caráter. Ele é um homem íntegro, um homem gracioso, ao ponto dele ganhar o favor do Júlio. E eu fiquei pensando, e eu, numa situação assim? Será que eu iria ser realmente um exemplo de um cristão verdadeiro, uma pessoa que não reclama, uma pessoa que continua a ser grato, uma pessoa gracioso com os outros? Será que eu seria aquela pessoa constantemente chateada e reclamando e murmurando? Aqui a gente vê que o Paulo, ele continuava sendo aquele homem de Deus que ganhava o favor das pessoas ao seu redor. E você? Em momentos de dificuldade na sua vida, quando você passa por situações injustas, coisas que você jamais imaginava, como é a sua postura, como é a sua conduta? Será que você continua a transmitir a imagem de Cristo para aqueles ao seu redor? Ou será que você demonstra uma conduta oposta? Algo para pensar. Versículo 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Eu quero mostrar um mapa aqui rapidamente para vocês, só para você ter um pouquinho de noção. Pedir para os meninos aí atrás colocar. Essa aqui vai mostrar para a gente a jornada do apóstolo Paulo, certo? Ele começa aqui em Cesareia, e aí a jornada vai para Sidom, como a gente já leu. Eles vão parar aqui em Mirra. Eles queriam, ao certo ponto que a gente vai ver, a ideia era de atravessar aqui, direto para Roma, mas logo eles enfrentam uma situação inesperada, na verdade esperado pelo Paulo, a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha só essa jornada. Às vezes a gente lê um capítulo desse em alguns minutos só, e a gente não percebe quanto tempo que realmente durou essa jornada. Para o Paulo sair daqui, o momento que ele sai daqui até chegar em Roma, lá na Itália, passou mais de 6 meses. Entre 6 e 9 meses dessa jornada. Então, olha só a perseverança, a determinação desse homem. Então, versículo 6. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Cinília. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, aquela ilha que a gente viu no mapa lá embaixo. Creta, defronte de Salmona. Versículo 8. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornaria perigosa, pois já havia passado o jejum. O jejum aqui, ele está falando da festa judaica chamada Yom Kippur. Tá? Por isso, o Paulo os advertiu: senhores, vejam que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Então, Paulo já observando a sua sabedoria e alertando: olha, isso aqui pode dar ruim, vamos ficar aqui mais um tempinho. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Quantas mulheres aqui estão falando: homens são assim mesmo? Acha que é invencível, acha que vai dar certo, vai em frente, não vai acontecer nada não, a gente vai chegar lá. Infelizmente, foi essa atitude desses homens. Versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste.
Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam tido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, ou seja, deixa o vento levar. Aonde vai levar, o negócio vai ir. Aí, versículo 16, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Então, provavelmente esse barquinho estava sendo arrastado por trás do barco, eles percebem que o vento está ficando mais e mais forte, pode ser que vai perder o barco. Aí, naquele desespero, eles começam a trazer para dentro, colocam finalmente o barco para dentro. Versículo 17, levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Esse reforço do navio com cordas, só para você ver quanto medo eles tinham dessa tempestade. Naquela época eles utilizavam cordas bem grossas, bem fortes, para literalmente amarrar, dar umas voltas em volta do barco, para amarrar, para segurar o barco intacto. O medo era que com os ventos e as ondas o barco ia despedaçar. Então eles estão lá fazendo tudo o possível para preparar para essa tempestade que já estava chegando. A este ponto o negócio ficou bem sério. No versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. O desespero bateu. E agora, freneticamente, eles estão tentando jogar fora todo o peso dentro do possível. O que poderia jogar fora que não iria usar imediatamente para aquele momento estava indo para o mar. Versículo 20. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Imagina a situação. Tente imaginar o que eles estavam passando aqui. Esses homens não ficaram presos numa tempestade por algumas horas. Não é metade do dia passaram, mas aí a situação foi aliviada. Não, a gente está falando sobre dias e dias preso nessa tempestade. Dias de estar constantemente, sem interrupção, sem intervalo, sem pausa, violentamente castigado pelos ventos, as ondas, provavelmente com chuva constante também. É dia após dia enfrentando uma tempestade implacável, o tempo todo apenas desesperadamente tentando sobreviver. A missão era essa: sobrevive a todo custo. Eu fiquei imaginando como exausto, depois de alguns dias, esses homens ficaram. Eles não tinham comido, porque quem vai comer numa situação assim, que o enjoo, que você está balançando de um lado para o outro, ia fazer você não sentir fome. Eles estavam tão envolvidos na missão de sobreviver, que passaram dias sem comer. Então imagina quão fraco eles estavam fisicamente naquele ponto, quão fraco emocionalmente. É difícil a gente passar por situações que geram medo, estresse e ansiedade por algum tempo. Não sabe quanto aquilo abala o emocional. Agora imagina sentindo essas mesmas coisas dia após dia, sem cessar, 24 horas por dia. Quantos estavam aqui na quarta-feira passada? Tinha um bom grupo aqui, né? Para a gente tentar imaginar mais ou menos como seria. Quarta-feira, uma semana inteira já passou. Pensa em quantas coisas que você fez desde aquele culto. Trabalho, família. A gente estava aqui no sábado, celebramos, como o Paulo falou, um culto maravilhoso. Domingo tinha igreja, segunda-feira você trabalhou de novo. E a gente está aqui agora, uma semana depois. Muita coisa aconteceu. Imagina que desde a quarta-feira passada, você estivesse preso num navio, lutando pela sua vida 24 horas por dia, sem cessar. É isso que você fez a semana toda.
É só tentar sobreviver. Quão cansado e exausto eram esses homens. E como o Lucas fala, o piloto não tinha visto o sol, nem as estrelas durante dias, ele ficou totalmente perdido, desorientado, não sabia onde estava, não sabia para onde ir. Geralmente eles seguiam a posição do sol e das luas para poder navegar. A tempestade era forte demais e não tinha sinais que estava prestes a passar. E aí o Lucas confessa alguma coisa. Ele confessa que todos, a este ponto, todos chegaram ao ponto de perder total esperança. Para eles era o fim. A vida ia acabar naquele momento. Bateu o desespero, perdeu toda a esperança. Versículo 21 fala: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Olha, o Paulo não está sendo aquele chatão, tá? Falando, eu falei para vocês. Aqui o pessoal, não é isso que ele está fazendo. Ele está relembrando o pessoal de que ele tinha observado o perigo e ele tinha alertado. De que ele faz isso para dar credibilidade para as próximas coisas que ele estava prestes a falar. Ou seja, seria bom prestar atenção no cara que estava certo, que previu tudo isso. Aí olha o que ele fala no versículo 22. Mas agora, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas um navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com vocês. Olha a confiança do apóstolo Paulo neste momento. Eu estava imaginando se de repente passou na cabeça dele a dúvida de como que vai ser recebido essas informações. Os caras estão no meio da tempestade, já dias e dias, exaustos, e aí de repente o Paulo levanta e fala: é o seguinte, ninguém aqui vai morrer. Será que o Paulo pensou, cara, eles vão dar risada na minha cara? Se eu falar isso agora, eles vão dar risada na minha cara. Mas eu acho que não. Eu acho que o Paulo era um homem tão confiante no Senhor, tão confiante no poder e na palavra do Senhor, que ele se levanta corajosamente e afirma que vai ter salvação. E isso é mais um princípio que podemos aplicar para as nossas vidas. Mesmo quando nós estamos passando pela nossa própria tempestade e as nossas próprias dificuldades, Deus ainda pode nos usar para declarar as promessas de Deus, para afirmar o poder e a misericórdia e a graça que Deus oferece por meio de Cristo para aqueles que estão passando pelas suas próprias tempestades. Às vezes, quando a gente está em momentos difíceis da nossa vida, a gente fica tão focado nos nossos problemas, na nossa dor, no nosso sofrimento, que estamos nem aí com o que os outros estão passando. O Paulo, mesmo ele sofrendo, ele passando, ele se preocupa com os outros. Ele vê o desespero, ele vê o medo, e ele quer trazer uma palavra, uma mensagem de esperança. Sabe, ele podia ter guardado aquela informação do anjo para si mesmo, não precisava ter falado nada. Mas pela preocupação que ele tinha pelos outros, ele declara essa informação para eles, tentando acalmar, tentando trazer uma mensagem de esperança. E é um ponto que, como cristãos, nós devemos realmente buscar aplicar em nossas vidas. Porque todos os dias nós enfrentamos pessoas que estão passando pelas suas próprias tempestades, sobre as suas próprias dificuldades. E nós temos uma oportunidade para chegar com uma mensagem de esperança para eles. E declarar as promessas de Deus, declarar quem é o nosso Deus e o que Ele oferece para aqueles que se arrependam e colocam a sua fé em Cristo. Eu quero também que você note que o apóstolo Paulo, ele não fala que o anjo apareceu para ele em sonho. Isso aparentemente implica que ele estava acordado. Conhecendo o Paulo, provavelmente ele estava em oração. Em oração pela sua própria vida, em oração pela vida dos outros. A resposta do anjo no final, voltando aqui, onde ele fala, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos, me faz pensar que Paulo poderia, provavelmente estava em oração, orando pela vida dos outros.
E essa é uma imagem tão linda de quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. É um Deus que está ativamente engajado na vida dos seus filhos. É um Deus que sabe exatamente o que cada filho está passando em todos os momentos da vida deles. É um Deus que se preocupa com o que estamos passando, se preocupa com o que nós sentimos. É um Deus que sabe que as tempestades dessa vida, as dificuldades, os sofrimentos, deixa, sim, até os seus próprios filhos, o próprio Filho de Deus, muitas vezes com medo, e desesperado, e ansioso, e estressado, e desorientado e confuso sobre como lidar com essas coisas. E são nestes momentos que esse Deus tão maravilhoso, com o coração de Pai, momento que Ele deseja acalmar os corações, momento que Ele deseja fortalecer a mente para que possamos navegar em frente com confiança que Ele realmente está conosco. Ele vê Paulo naquela situação e Ele envia um anjo para acalmar o coração de Paulo, sabendo que Paulo então iria ser usado para acalmar o coração dos outros homens. Só que tem uma coisa importante que precisamos também lembrar desse Deus que servimos. Ele não é um Deus que não permite que passamos pelas tempestades. Ele não é um Deus que promete que os seus filhos nunca passarão por dificuldades, por problemas, às vezes por tragédias, desafios. Ele permite todas essas coisas acontecer também. Porque as tempestades dessa vida, na verdade, servem para nos ensinar muita coisa. Essas tempestades da vida nos ensinam tanto sobre quem nós somos, sobre quem Deus é, sobre o que Deus pode e é capaz de fazer. Sabe, essas tempestades da vida servem muitas vezes para nos ensinar a como abrir mão da soberba e da arrogância e do espírito de autossuficiência, para poder então depender totalmente nele. Se eu nunca passasse por dificuldades, se eu nunca passasse por situações onde eu sinto que não sou capaz de resolver, de lidar, eu nunca iria correr para os braços do meu Senhor e pedir socorro e aprender como depender totalmente dele. Aí alguém pode falar, mas Senhor, não tem uma outra forma de aprender essas coisas? Outra forma mais fácil de eu aprender essas coisas? Infelizmente, tem certas coisas nessa vida que a gente aprende através das tempestades. E nós aprendemos por meio do sofrimento, por meio da dor. O Paulo fala sobre isso. O Tiago, no livro dele, fala sobre a integridade, a maturidade que nós ganhamos quando perseveramos em meio a muitas tribulações. As tempestades da vida servem para nos fortalecer, para fortalecer a nossa confiança e a nossa fé nele. Ele não promete que você nunca vai passar por dificuldades. Mas uma coisa ele promete, que enquanto você está na tempestade, ele vai estar ali, junto com você, ao seu lado, presente, para te sustentar, para te encorajar, para te dar coragem e força para passar por aquilo que você precisa passar e superar para a honra e a glória dele. Lembra que ele é o Deus de promessas. Nós servimos um Deus de promessas. E eu sei que no meio da tempestade, quando faz dias que você não vê o sol e nem as estrelas, e você está exausto e parece que não tem sinal nenhum que as dificuldades vão ser resolvidas, eu sei que nestes momentos é difícil confiar nas promessas de Deus. É difícil acreditar que Deus realmente está ali do seu lado, que Ele está ali para te fortalecer e te sustentar. Quando as coisas parecem impossíveis, eu sei que é difícil, e eu sei que é fácil muitas vezes duvidar e deixar o medo e o desespero tomar conta e fazer a gente tomar decisões que só vai piorar a nossa situação ou até mesmo fazer a gente querer desistir. Lembra que Paulo ele recebe essa promessa de Deus, que não só ele ia ser salvo, mas que todos os homens, ele recebe no meio da tempestade. E olha que o anjo não resolveu essa situação logo após a promessa. Não é tipo, Paulo, você vai estar ok, tá? Aí ele vai embora e aí acalma a tempestade. Não foi isso.
O anjo promete e vai embora e o Paulo fica lá, no meio de todo aquele sofrimento. Os ventos continuam vindo, ele continua sendo castigado pela chuva, pelas ondas. A situação não foi resolvida imediatamente. Não passou a tempestade. E naquele momento ele poderia ter duvidado. Poderia facilmente ter duvidado, depois de tantos dias. Mas ele não duvida. Eu acho que ele lembra de todas as vezes que Deus tinha realizado as promessas na vida dele, até aquele ponto. Eu creio que ele lembra de todas as vezes que Deus já tinha socorrido a vida dele, já tinha protegido ele, já tinha sustentado a vida dele. De que ele lembra de todas as experiências incríveis que ele teve com Deus durante todo o seu ministério. E aquilo gera aquela confiança. Se Deus já me trouxe até esse ponto, se Ele já realizou as promessas, se Ele já me protegeu, Ele vai continuar. Ele acreditava, ele tinha aquela confiança no meio da tempestade, que Deus iria sim cumprir a sua palavra. Versículo 25. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximo à terra. Você percebeu o que ele falou no começo? Na 14ª noite. Exato. Versículo 28. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar e, a pretexto de lançar âncoras da proa. Olha a situação. Para piorar ainda, os caras que sabem pilotar, os marinheiros, que sabiam controlar o melhor possível, pelo menos o barco, estavam prestes a abandonar. Eles iam abandonar todo mundo, deixar para trás, para morrer. E olha, versículo 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Paulo sabe, um monte de presos com alguns soldados romanos, se os marinheiros caírem fora, já era, todo mundo morre. O Paulo, na verdade, essa aqui é uma passagem bem interessante, porque pensa comigo, Deus já tinha afirmado para o apóstolo Paulo que todo mundo iria sobreviver. Concorda comigo? Isso era algo que Deus afirmou, vai acontecer desse jeito. Então por que o Paulo fica preocupado com esses marinheiros saindo do navio? Por que ele fica preocupado se Deus já falou, você vai ser salvo? Será que ele de repente perdeu a confiança? De repente abriu mão daquela fé que ele tinha? Não. Eu creio que Paulo entendeu que só porque Deus prometeu algo, não significava que ele não precisaria agir no tempo real para fazer a coisa certa. Só porque Deus tinha prometido para ele, não significava que ele não precisava usar a sua sabedoria e o seu discernimento naquele momento. Meus irmãos, as promessas de Deus não têm como objetivo tornar os filhos dele inativos e estagnados e improdutivos. Nós temos várias promessas do Senhor, mas nenhum deles tem a intenção de fazer com que os cristãos fiquem com braços cruzados esperando ele cumprir a parte dele, sem a gente fazer a nossa. Pensa bem comigo, cada promessa de Deus vem com condições. Deus promete, mas sempre há condições. Ele promete a fazer a parte dele, mas ele espera que nós cumprimos a nossa parte. E nesse caso, Deus já tinha afirmado para o Paulo que eles iriam sobreviver, porque pela sua misericórdia e perdão, ele iria agir. Ele iria agir, só que em conjunto com as decisões e ações de Paulo e os outros homens. Então, pela presciência de Deus, ele já sabia, eu vou fazer a minha parte, e eu
olhando para frente, eu já sei que o Paulo e os homens vão fazer o que precisa ser feito também. Então ele consegue afirmar. Ele afirma que eles iriam sobreviver. Por quê? Porque ele sabia que os homens iam ficar no barco, no navio, sabia que eles iriam se alimentar para ter força para chegar até a terra. Ele sabia que eles iam jogar o peso para fora. Eles iriam agir. Deus já sabia. E Deus iria agir com a misericórdia e o poder dele. Então ele, pela presciência, afirma isso. O Paulo sabia. Deus prometeu, mas eu ainda tenho uma parte para fazer. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Versículo 32. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje, faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Olha que interessante. Deus já falou, vão sobreviver. O Paulo está falando, só que você tem que comer, porque só assim que você vai sobreviver. Faça a sua parte. Deus está agindo, Deus vai cumprir as suas promessas, só que você precisa fazer a sua parte. Ali continua: nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. O Paulo, grande evangelista, aproveitando cada oportunidade para evangelizar. Ele na frente de todos, ele pega o pão, ele dá graças ao Senhor. Por quê? Porque ele queria que todos, os 276 homens que estavam naquele navio, queriam que todos, quando chegassem na terra, vivos, reconhecessem quem é que realmente salvou a vida deles. Então ele estava constantemente aproveitando momentos para evangelizar, para declarar Cristo para as pessoas, até no meio de uma loucura dessa. Ele queria que eles entendessem quem é o Salvador verdadeiro. 36. Chegando no final, gente. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, então tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pelas violências das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Tinha uma lei romana. Os soldados que estavam transportando presos, se perdesse um preso, que eles iriam então perder a própria vida. Então, a lei era, se precisar, mata os presos. E é isso que eles estavam querendo fazer. Mas olha como Deus age até por meio de um pagão para manter as suas promessas para com Paulo e aqueles homens. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Chegamos no final do capítulo. Interessante, mais uma vez. Versículo 44. Os outros teriam que salvar-se em tábuas. Tinha que nadar. Você não pode ficar parado no barco falando, não, Deus prometeu, eu vou ficar aqui até ele me salvar. Não, Deus promete. Ele promete, ele afirma. Mas nós temos que nadar. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu vejo como Deus, para a gente encerrar aqui, eu vejo como Deus foi tão gracioso com Paulo, de tranquilizar o coração dele no meio da tempestade. O que a gente viu Lucas falando, que todos perderam a esperança, ele não fala exceto Paulo. Ele viu que o próprio apóstolo Paulo estava tomado pelo medo. E ele tranquiliza, ele encoraja o coração dele, no meio daquela tempestade, por meio daquela promessa.
Meus irmãos, Deus tem feito a mesma coisa conosco. A mesma coisa. Deus já tem dado para nós diversas, preciosas promessas. Está tudo escrito na palavra dele. Promessa de vida, promessa de esperança, promessa de que Ele estar conosco, Ele nos segura em suas mãos, Ele jamais nos abandonará, jamais nos desamparará. Ele já prometeu para nós que todas as coisas, não todas as coisas boas apenas, todas as coisas, todas as tempestades, todas as dificuldades, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com os propósitos de Deus. Mas mesmo se não tivesse dado nenhuma promessa de que Ele estaria presente e agindo e protegendo e sustentando, tem uma promessa que deve nos encher de coragem e esperança, independentemente do tamanho da tempestade que nós enfrentamos. Isso é salvação e vida eterna por meio de Cristo Jesus. Essa é a promessa que deve nos fortalecer, nos encorajar todos os dias. São essas promessas de Deus que nós precisamos relembrar quando nós nos encontramos em momentos de sofrimento e de angústia. Esse Deus de promessa, no fato de que se Ele cumpriu a promessa com Paulo, Ele vai cumprir as promessas que Ele tem dado para nós. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso agir, eu preciso me submeter, eu preciso viver uma vida de santidade. Eu sei que Ele sempre cumpre o seu lado. E antes de encerrar, chegando no final das anotações, meio que veio essa ideia de que Deus poderia ter acalmado aquela tempestade facilmente. Ao invés de enviar o anjo, Ele podia ter acalmado, como Jesus fez com os apóstolos quando estavam no barco, resolvido a situação. Às vezes Deus, sim, Ele nos salva da tempestade. Ele nos salva do sofrimento, das dificuldades. Mas muitas vezes Ele nos salva por meio da tempestade. E é isso que Ele escolheu a fazer com Paulo. Ele tinha toda a força no mundo para acalmar a tempestade, mas Ele não faz isso. Ele decide a salvar por meio da tempestade. Por quê? Porque foi por meio da tempestade que Ele se revela, não somente para Paulo, mas para 276 homens incrédulos. Ele sabia que era necessário que aqueles homens passassem pelaquela dificuldade, para que no final eles pudessem enxergar o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Sim, muitas vezes Deus vai te salvar da tempestade. Ele faz com que você evite problemas e dificuldades. Mas entenda que se Ele escolher a não te salvar da tempestade, Ele vai te salvar por meio da tempestade. Ele vai estar com você por meio, porque Ele tem propósitos. Ele tem propósitos para aquela tempestade na sua vida, para aquele momento. Eu não sei se você está passando por dificuldade hoje. Pode ser um conflito de relacionamento, problemas no trabalho, doença, pessoas que você ama que não estão bem. Eu não sei. Mas lembra que o Deus de promessas está com você. Ele sempre irá cumprir as promessas dele. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Confie no Deus de promessas. Ele não é homem para mentir. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra que nos traz tanta esperança, que tranquiliza os nossos corações, as nossas mentes. Obrigado por ter já declarado para nós as Tuas promessas grandiosas, por ter colocado diante de nós essa mensagem de vida e de esperança, que nos ajuda tanto quando estamos passando por dificuldades nessa vida. Eu oro para que todos nós aqui, que certamente passaremos por tribulações e dificuldades daqui para frente, que nesses momentos o Espírito Santo possa trazer para a nossa memória
essa história que acabamos de meditar. Possamos lembrar que o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas. Que isso possa nos motivar a manter a nossa fidelidade a Ti, a perseverar, sem desistir, porque nós entendemos que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que Te amam. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto, por cada um que está aqui hoje. Abençoe a vida de cada um e as suas famílias, enquanto nós voltamos para os nossos lares, nos leva em segurança, para que possamos estar aqui de volta, mais uma vez, meditando na Tua palavra. Pai, obrigado. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Paulo, tem algo para dizer? Não? Eu vou repetir as palavras que ele sempre fala. Quem tiver filhos aqui do lado, depois ou antes de buscar os filhos? Antes. Vem rapidinho no final para cá, para a Natália poder conversar com vocês. Para o resto de vocês, Deus abençoe. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa igreja, sobre como fazer parte, como se envolver, vem, conversa com o Paulo. Pode conversar comigo também. Tá? Deus abençoe. Uma boa noite.